MC e rap tem alguma diferença? Qual é a origem do rap no hip hop? É isso que vamos tentar descobrir juntos nesse vídeo. Então fique por aí. Meu povo, vocês estão tudo bem? Então aqui é o Fabrício Fernandes na voz, estou aqui de volta, pessoal, trazendo um pouco mais de conteúdo com vocês, tentando dividir um pouco de informação, trocar informações com vocês. Estamos aqui hoje para apresentar esse tema que é tão interessante na cultura hip hop, que é a diferença entre MC e o rapper. Será que existe essa diferença? É isso que a gente vai descobrir hoje. Então, no outro vídeo onde tratamos sobre o assunto do grafite, que vamos colocar o card aqui em algum lugar, ó, aqui ou aqui, que o hip hop consiste em 4 elementos, né? Isso se nós não colocarmos o 5º elemento proposto por um dos fundadores da cultura, que é o DJ, MC e rapper Afrika Bambaataa. Afrika Bambaataa propõe que o conhecimento também seja inserido como um dos elementos da cultura hip hop, pois ele entende que sem conhecimento essa cultura ela não consegue ter a liga necessária para existir. E sim, eu chamei Afrika Bambaataa de MC, mestre de cerimônia, DJ, discotecário e também de rapper. E eu sei que isso talvez tenha te confundido um pouco, não é isso? Então, vamos tentar desenrolar um pouco isso no decorrer do vídeo. E antes de iniciar o conteúdo propriamente do vídeo, eu quero aqui desde já pedir para que você venha aí curtir, comentar bastante, compartilhar esse vídeo, com as pessoas que você entende que tenham interesse em saber um pouco mais da cultura hip hop. Não esqueça também de me seguir no Instagram e simbora. Pessoal, parece lógico, mas não é sempre compreendido assim. Os elementos do hip hop surgiram e evoluíram separadamente, mas foram se juntando conforme a proximidade de seus executores. Eles foram sendo absorvidos e consumidos por um grupo específico que eram membros da mesma cultura. Cultura essa que se originou a partir das festas do DJ jamaicano Kool Herc. Kool Herc, junto com uma grande população das ilhas caribenhas, vieram para a região dos Estados Unidos ao fim da década de 60, ao início da década de 70, dado uma grande crise social que estava acontecendo naquela região. Muitos começaram a morar nas periferias e a partir dali trazendo a diferença que eles tinham ali na Jamaica, que é uma ilha localizada na América Central, faz parte das ilhas caribenhas e que foi colonizada pelos ingleses. E foi ali, ao fim da década de 60, nas ruas de Kingston, na capital da Jamaica, que começaram os bailes de rua, com a chegada dos grandes aparelhos de som naquela localidade. Os DJs organizavam as festas, surgiu aquilo que nós poderíamos chamar hoje de MC, os mestres de cerimônia, que eram conhecidos como os toasters. Os toasters usavam métodos griots, práticas griots que vieram da cultura africana, que tinham como técnica transferir conhecimento a partir da fala, muitas das vezes de forma rimada, quase sempre sobre batidas de tambores africanos. Os toasters assim faziam. Eles transmitiam informações, dialogavam sobre problemas sociais ali na Jamaica, assim também como faziam piadas com aquelas pessoas que participavam dos bailes. Pegou aí? Essa pode ser a origem daquilo que nós entendemos como MC dentro da cultura do hip hop, dado que os toasters faziam exatamente aquilo e posteriormente alguns que são chamados de MC começaram a fazer. Esses milhares de jovens migrantes das ilhas caribenhas, ao chegarem nos Estados Unidos, trazendo as suas influências, perceberam que a realidade daquele local não era muito diferente de onde eles viviam. Eles trouxeram também consigo a cultura que eles tinham na Jamaica. Por aí que Kool Herc idealizou a grande festa e exatamente no dia 11 de agosto de 1973 é a data que é considerada como o nascimento do hip hop. Isso na periferia de Nova York, na região do Bronx. E se Kool Herc é considerado o DJ pai do hip hop, nós podemos considerar Coke La Rock como o primeiro MC do hip hop. MC, volto a dizer aqui, ligado àquela prática griot que era tida na Jamaica, chamada toasters, que agora podemos chamar de mestre de cerimônia. Importante dizer, eles estavam replicando a sua vivência na Jamaica. Poderíamos ainda chamar de toaster e não de MC. Mais à frente, são considerados mestres de cerimônia. Outro sujeito de extrema importância
para a evolução do hip hop é o conhecido Afrika Bambaataa. Afrika Bambaataa, para além de colaborar trazendo inovações nos discos e também no microfone, foi quem em dado momento propiciou a aliança entre líderes de gangues na região do Bronx, fazendo com que houvesse paz e harmonia naquele período e fazendo assim com que o hip hop pudesse evoluir sem grandes conflitos. Os conflitos agora eram somente nas pistas com os breaks, nas paredes com o grafite e nos microfones, nas batalhas de conhecimento com os rappers. Ué, rappers? Sim, diferente dos MCs. Os rappers eram aqueles que agora, para além de somente serem animadores da festa, aqueles que faziam as pessoas ficarem contentes, alegres e passavam informações diretamente através do microfone, cumprindo a função do mestre de cerimônia ou antes ainda dos toasters, os raps eram diferentes. Os raps traziam um pouco mais de conteúdo nas letras das suas músicas. Eles se propuseram a trazer o ritmo sobre a poesia, ou a poesia sobre o ritmo do hip hop. Importante dizer que o próprio Afrika Bambaataa entende que o rap sempre existiu. Ele antecede a cultura do hip hop. A cultura do hip hop em si, ela é aonde se encontram os elementos e não aonde que esses elementos surgem. O grafite, por exemplo, é algo que surgiu antes da pré-história, nessa necessidade do homem transpor, expressar com arte nas paredes a sua vida, a sua história. O break, da mesma forma, existia danças que depois foram se juntando e criando uma conformidade daquilo que é o break que conhecemos hoje, e o rapper não foi diferente. Afrika Bambaataa defende que Cab Calloway, assim como quartetos gospel, ativistas políticos e até mesmo desportistas já utilizavam a técnica do rap para fazerem seus discursos e cantar as suas músicas. Desportistas tal como Muhammad Ali. Um dos mais conhecidos da época era o locutor de uma rádio de Nova York chamado de Frankie Clocker. Apesar disso, ele odiava o hip hop, porque ele entendia que o pessoal do hip hop copiava a sua forma de se expressar. É interessante dizer que todos esses personagens citados, tanto os ativistas sociais, quanto desportistas, quanto o próprio locutor, assim como os rappers, eles utilizavam a prática griot, que tem origem no território africano. Isso ainda antes daquilo que a gente entende como cultura hip hop. Já ligado realmente à cultura hip hop, trabalhando sobre as batidas produzidas pelos DJs desse tipo musical, o primeiro a ser citado é o DJ Hollywood. O DJ Hollywood é considerado por muitos o primeiro rapper da história, já que ele inseriu as suas letras nos ritmos característicos da cultura hip hop. Interessante que ele se utilizou de uma referência de alguém que não tinha nada a ver com hip hop, que é o cantor Pigment Markoway. A partir dele, muitos nomes começaram a aparecer na cena hip hop. E sim, foi a partir do rapper que o hip hop começou a ser mais palatável na população em geral. Entre muitos grupos que começaram a aparecer, um que se destacou muito naquele período foi o Furious Five. Eles começaram a inverter o jogo. Eles tiraram o foco das pistas e trouxeram os focos para os palcos, fazendo apresentações espetaculares com sua forma caricata de se investir e suas letras que continuavam falando de música e de diversão. Eles levaram o hip hop para vários locais dos Estados Unidos e também para fora do país, visitando, por exemplo, toda a Europa. O legal é que se nós ouvirmos suas músicas atualmente, nós vamos perceber muita referência ao que era considerado funk naquela época. Enquanto o DJ Hollywood trouxe a animação, as festas, que era característica da cultura hip hop, aquele que pode ser considerado o primeiro rapper a trazer as poesias para as suas letras foi o Grandmaster Caz. E assim o hip hop foi evoluindo, foi progredindo. Logo depois, aqueles que levaram o hip hop e fazendo com que eles expandissem cada vez mais, quebrando muitas barreiras, foi o grupo conhecido como Sugar Hill Gang, apesar de muitas críticas sobre a sua formação, já que um dos seus membros se utilizavam 100% das letras de Grandmaster Caz. Esse foi um período muito confuso para o hip hop,
pois ele agora começava a se afastar das periferias, começava a se afastar das ruas e começavam a assumir uma postura quase que de popstar. Todo mundo agora entendia que poderia fazer parte da cultura hip hop e ser um rapper. Isso ocorreu até que houve uma junção de Grandmaster Flash com os Furious Five. Eles trouxeram uma letra que tratava sobre todas as questões de problemas sociais que estavam acontecendo nas periferias dos Estados Unidos naquele período. O rapper chamado Messenger, muito próximo daquilo que o hip hop se tornaria. Os grupos de rap a partir de então começaram a deixar de se vestir com roupas extravagantes, tornaram a utilizar o estilo das ruas, pautando também o tom daquele estilo. Um dos grupos que mais influenciaram nesse quesito foi o grupo Run DMC. Eles inclusive foram o primeiro grupo a serem patrocinados por uma marca esportiva sem serem envolvidos diretamente com o esporte. Esse grupo ainda teve uma importância maravilhosa, pois desde África Bambaataa, o hip hop vinha sendo consumido por outras vertentes musicais, mas a partir do Run DMC, com uma apresentação junto com Aerosmith, o hip hop saiu de vez de suas fronteiras. A evolução chegou de vez no hip hop. E isso através do rapper. Por isso da importância de nós entendermos e conseguirmos fazer a diferença entre o MC e o rapper. Com essa evolução, esse mix de informação que estava acontecendo no hip hop naquele período, o rapper também evoluiu bastante. E aquele que nós podemos considerar como o pai da cadência rítmica dentro do hip hop é o rapper que nós chamamos de Big Daddy Kane. Ele era o cara das punchlines. Já no flow, o primeiro a inovar nesse quesito é o rapper chamado Hakim. O interessante é que a influência dele vem de um outro estilo musical, do jazz, de um saxofonista chamado Joe Contrain. Já no estilo de rap gangster, nós temos o Scully, também o Ice-T, N.W.A. e talvez os mais conhecidos sejam Notorious Big e Tupac Shakur, que muitos acreditam terem perdido, infelizmente, as suas próprias vidas a partir de agravamentos que eles rimavam, conflituando um para com o outro. Importante dizer que apesar desses raps e suas letras serem muito criticadas, eles somente expressam a realidade que eles vivem nas periferias. E talvez essa gama de informação que era trazida através dessas letras fosse aquilo que África Bambaataa falava lá no início, que era a lógica de trazer o conhecimento e acúmulo para as músicas. Talvez fosse esse o quinto elemento proposto por África Bambaataa. A maior parte, se não todos os grupos e rappers, a partir de então, começaram a trazer o conhecimento para suas letras. A moda festiva do estilo musical havia ficado para trás. Pessoal, mas ainda que eu quisesse continuar aqui falando um pouco da evolução do hip hop, eu não poderia, já que o tema desse vídeo é sobre a diferença que há entre o MC, mestre de cerimônia ou toaster, e os rappers. Não é isso? Então vamos voltar aqui para o tema. E aí eu deixo aqui uma dica, sem ser patrocinado, é claro. Se você quiser aprender um pouco mais disso, é importante você ir na Netflix e assistir lá o documentário Hip Hop Evolution. Tem muitas dessas informações lá. A verdade é que os Estados Unidos não foi a origem de tudo, mas foi o berço por onde o hip hop começou a se alimentar e a crescer e ser aquilo que parece hoje. As fronteiras foram ultrapassadas e o hip hop até que enfim chegou no Brasil. Com mais ou menos 10 anos de atraso, nós vimos o hip hop começar a nascer ali na rua 24 de Maio e depois no metrô São Bento, em São Paulo. Sobre os rappers, os primeiros a serem gravados aqui na terra tupiniquim foi o Taíde DJ1, o MC Jack e o Código 13. Todos eles influenciados pelos primeiros encontros que aconteceram pela liderança do grande b-boy chamado Nelson Triunfo. A partir daí foi só evolução na cena do rapper nacional. Nós temos inúmeros raps, fora os que nós já citamos acima. Temos DMC, ND Naldinhos, X, Sabotagem, MV Negrali, Facção Central, God, Marcelo D2, sem poder esquecer Racionais MCs e muitos outros. Certo, eu esqueci alguns. E aí eu peço para que você venha comentar aqui, grande grupo de rapper que trouxe alguma diferença, que trouxe algum acúmulo para a tua vida. Então é isso, pessoal. Para além de trazer um pouco de informação e da diferença que existe entre o MC e o rapper, nós trouxemos ainda outros assuntos concernentes à cultura hip hop, para além de demonstrar a diferença entre o mestre de cerimônia, que é aquele que assume a posição de animar a galera e de se comunicar, tem o rapper, que é alguém que se comunica, das suas ideias expressas
através das suas letras poéticas sobre o ritmo contagiante do hip hop. Por fim, volto aqui pedir para que você venha curtir, venha comentar bastante, se inscrever no nosso canal para que o YouTube entenda que o conteúdo é interessante e que você também possa compartilhar com aquelas pessoas que você entende que estão interessadas por esse tipo de assunto. Isso vai ajudar muito para que o canal cresça, para que a gente se mantenha aqui dividindo um pouco com vocês. Infelizmente eu não vou poder ficar falando aqui só de hip hop, ainda que a minha maior vontade. A gente tem muitas outras coisas para dizer, pessoal. A gente tem muitas outras coisas para dividir com vocês. Então é isso, família. Eu quero encerrar por aqui e acredite, muito mais que nos une do que nos separa. E já dizia Nelson Mandela, ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou por sua religião. Eu ainda diria por sua cultura. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, também podem aprender a amar.